Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Vamos começar a nossa leitura de hoje, para a glória do Senhor. Hoje é sábado, né? Mais um final de semana aí abençoado. Mais uma semana, né, que a gente passou, graças a Deus. E um final de semana que a gente pode descansar, estar em família, e isso tudo é muito bom. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje, que tem muita coisa boa aqui para a gente meditar, para a gente compreender, né? Deus tem algo sempre muito bom para nós, para a gente entender, né, dentro das Escrituras. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Deus, pelo que o Senhor está fazendo durante esse período de leitura. Jesus, hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022, e eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos dado esse mês já de outubro, quase no final já, faltando poucos dias para o final, e nós nos alegramos porque já são 10 meses de leitura bíblica diária, Senhor. Como é bom, Pai. Mais um ano, 2022 está seguindo o seu curso e nós estamos aqui com o Senhor. Já fazem alguns anos, Jesus, que a gente tem decidido estar em leitura todos os dias, estar em grupo, para que nós pudéssemos incentivar uns aos outros a leitura, para que pudéssemos refletir juntos sobre a palavra de Deus. E como é bom, Deus, estar aqui mais um ano. E nós queremos dizer que, em nome de Jesus, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha para nos levar para junto do Senhor, para que estejamos reinando junto com o Senhor eternamente, que o Senhor possa nos capacitar a estar aqui todos os dias, Jesus. Nós não queremos nos afastar desse relacionamento, nós não queremos nos afastar dessas disciplinas espirituais que nos levam mais e mais para perto do Senhor, que nos levam a ter ainda mais consciência da Tua presença, da Sua compaixão, da Sua misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa noite. Espírito Santo, nos ajuda a compreender o texto, nos ensina um pouco mais sobre o texto bíblico, sobre a palavra do nosso Deus, sobre quem é Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus, como o Senhor é. Nós queremos te conhecer, Deus, como o Senhor é. Nós queremos te conhecer, Espírito Santo, como você tem ministrado as nossas vidas, como o Senhor se move através de nós. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje o nosso texto a gente começa com a advertência de Jesus sobre a perseguição, né? João capítulo 15, do versículo 18 ao 27. João vai nos dizer: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O mesmo texto está lá em João, capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar.
vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então, Jesus está falando sobre a perseguição, mas mais precisamente, se vocês perceberem no texto, ele está falando sobre os judeus, né? Sobre os próprios religiosos que perseguiriam a igreja durante o primeiro século. E não só durante o primeiro século, mas a gente tem visto essa perseguição ao longo da história da igreja. A gente percebe resquícios de perseguição tanto contra os judeus por parte da religião extra, né, judaísmo, quanto dos próprios judeus para com o cristianismo. Então, no primeiro século era muito mais forte, e até antes disso era muito mais forte, do próprio judaísmo contra Jesus na sua época e contra os discípulos no primeiro século, porque o judaísmo via o cristianismo como uma seita, via aqueles que serviam Jesus como totalmente heréticos, né? Pessoas que estavam falando heresias e fazendo coisas totalmente fora do judaísmo. Então para eles aquilo era condenável, e por isso que condenaram Jesus. O próprio Cristo está dizendo que se eles perseguiram ele, eles também perseguiriam os seus discípulos. E Jesus então diz que o Espírito Santo, o conselheiro, ele viria para nos ajudar, né, a passar por esses momentos, porque Jesus já estava nos advertindo de que isso aconteceria. Eu falo que o texto está falando mais precisamente com os judeus convertidos, porque a perseguição é muito maior, né, por esse ângulo, mas nós temos uma perseguição por ser de Jesus num âmbito quase que mundial. Então falou que é de Cristo, nos últimos dias a perseguição vai ser por todo o corpo de Cristo. Judeus, gentios, quem quer que seja que fale em favor de Jesus, da palavra, do próprio Deus, será perseguido por causa do nome de Jesus. É isso que Jesus está falando para nós. Jesus conforta os discípulos, ainda em João, continuando aí o texto, João 16, do 5 ao 33. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês.
Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e não precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gente, eu já tenho dito aqui para vocês que particularmente o livro de João, o Evangelho de João, para mim, ele é riquíssimo. Riquíssimo em qual aspecto? João tem uma visão muito mais apurada. João destaca para nós textos que os outros evangelhos não trouxeram, porque João tem uma ênfase na divindade de Jesus. João tem uma ênfase em mostrar quem é Jesus e qual é o papel então do Espírito Santo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Tendo em vista, já falei isso desde o início para vocês, que João não foi escrito, o Evangelho de João não foi escrito ali logo quando Jesus morreu, nos primeiros anos, não. O livro de João foi escrito bem mais lá na frente. Então João já tinha processado todos esses acontecimentos no seu coração. João já tinha tido todas as experiências com Jesus, tanto de andar com ele no seu ministério, quanto depois ver a sua morte muito de perto, porque João permaneceu fiel ali, mesmo diante de toda a perseguição do Império Romano. Ele ficou ali junto com as mulheres, no pé da cruz, depois lá no sepulcro, depois com eles dentro do cenáculo. Ele viu todo o mover do Espírito Santo ali naquele cenáculo, e depois quando eles ficaram com Jesus mais 40 dias caminhando com eles e Jesus ensinando. Então João é uma testemunha ocular. Ele viu com os seus próprios olhos tudo que Jesus fez desde o momento do início do seu ministério. Ele viu tudo que Jesus fez enquanto em vida, depois ele viu a sua própria morte ali na cruz, ele viu Jesus ser sepultado, ele viu Jesus ressuscitar ao terceiro dia, ele permaneceu com os discípulos e com Jesus os 40 dias que Jesus ainda ficou na terra. Nós vamos ver isso em Atos. Ele recebeu todo o ensino de Jesus durante o seu ministério, na prática. Então ele foi assimilando tudo isso dentro do seu coração. E João ele traz uma riqueza muito maior de detalhes nesses relatos que ele traz para nós, nessa narrativa que Jesus vai conversando ali com eles como discípulos. E em João 16 aqui, o que mais me chama a atenção é ele justamente mostrar essa parte essencial do Espírito Santo a partir do momento que Jesus voltasse para o Pai, né? Haveria uma necessidade. Jesus fala todo o tempo aqui nesses dois textos, de João 15 e João 16. Ele precisava morrer, ressuscitar e voltar para o Pai, para que ele pudesse enviar o outro Consolador, o Conselheiro, que não mais estaria com ele somente em carne e osso e falando somente a judeus, mas a necessidade do Espírito Santo vir era porque ele não viria somente para judeus, mas agora o Espírito Santo seria aquele conselheiro, aquele que estaria junto com todo aquele que cresce que Jesus veio ao mundo em carne, habitou entre nós, morreu
e ressuscitou. Então, a partir do momento que essa boa notícia, que essas boas novas, né, do Evangelho começassem a ser pregadas, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo de Deus poderia convencer o mundo, né, o que Jesus diz aqui, versículo 8, João 16:8, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, o Conselheiro, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele complementa, 9, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Gente, esse texto ele é tão maravilhoso, porque Jesus está dizendo que o Espírito Santo tem a capacidade em si, porque ele é o próprio Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E é ele quem nos traz o convencimento, quando nós ainda estamos no pecado, a respeito de quem é Jesus, a respeito dessa salvação, do quanto nós somos pecadores e precisamos da salvação que vem através de Cristo. Então, ele nos convence do pecado, porque nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todo homem nasce em pecado, a palavra de Deus diz. Todos nós somos totalmente corrompidos pelo pecado, nós não conseguimos exercer obediência sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é nos convencer do nosso pecado, que somos pecadores. Se você não tem essa consciência ainda, eu te convido a olhar para a palavra e perceber que Deus está dizendo que todos nós somos pecadores, todos, e carecemos do Espírito Santo para nos convencer e nos levar para esse processo de santificação. Aí ele continua, o Espírito Santo, da justiça. Por que da justiça? Porque a partir do momento que nós cremos então em Jesus como nosso Salvador e começamos a ser aconselhados, ser guiados por esse Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, há um processo de santificação que começa a acontecer e então nós começamos a entrar na prática da justiça. O que é a prática da justiça? Nada mais é do que a prática da obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos debaixo de justiça, nós somos justos, nós somos justificados por Jesus e então podemos agir debaixo de justiça. E do juízo? Por que do juízo? Porque o mundo e todos aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados. O mundo jaz no maligno e Jesus vai voltar. Essa é a operação do Espírito Santo para nos convencer disso também, de que Jesus vai voltar. E essa é a nossa esperança, porque ele vai vir para julgar esse mundo. Ele vai vir para trazer condenação para todo aquele que não creu que ele veio para convencer o mundo do pecado. Então, todos aqueles que decidiram viver uma vida de desobediência vão pagar pelo preço da sua desobediência. É isso que o Espírito Santo vem fazer nessa terra para nos convencer. E aí Jesus vai falando que ele, durante todo o tempo que ele esteve com eles, ele teve que falar por meio de uma linguagem muitas vezes figurada, né, que são as parábolas, mas agora não. O Espírito Santo pode falar conosco de maneira muito mais pessoal, muito mais forte, muito mais nítida, muito mais clara. Por quê? Porque agora nós temos ele para nos ensinar. Agora o Espírito Santo, ele está dentro de nós, podendo nos levar para esse processo de santificação. E então podemos ser salvos, né, para a vida eterna. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Gente, o livro de João é 100%. É 100% assim, Jesus sendo revelado o tempo inteiro como esse Deus encarnado e o Espírito Santo como aquele que viria para nos dar toda essa direção a partir do momento da morte e da ressurreição de Jesus. João 17, eu vou degustando isso, porque eu amo o livro de João, o Evangelho de João. As cartas também de João lá, João 1, 2 e 3, eu gosto bastante, mas o Evangelho ele é realmente maravilhoso. João traz para nós um olhar sobre Jesus e a narrativa de Jesus impressionante. João capítulo 17, do versículo 1 ao 26. A oração de despedida. Aqui nós vamos ver uma oração do próprio Cristo.
Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Vamos ver o que Jesus orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Maravilhoso, né? A oração de Jesus falando com o Pai a respeito dessa questão de unidade. Jesus o tempo inteiro diz a respeito de unidade, a respeito de estar um coligado no outro, um ligado no outro, um inserido no outro, um no mesmo pensamento, com a mesma intenção de glorificar a Deus. Que Deus seja o único a ser adorado, que nós possamos, como filhos de Deus, glorificar ao Pai, glorificar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com a nossa unidade como corpo de Cristo, que nós possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que Jesus está falando já há alguns dias aqui conosco, que nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Gente, a principal... o atributo de Deus mais sublime é o amor. Então, se nós não olharmos para o nosso próximo com esse sentimento, com esse olhar que Deus tem para conosco,
nós estamos, infelizmente, ainda sem conhecer a essência de Deus, sem conhecer o que é Deus. Quando nós compreendemos essa questão do amor, que é maravilhoso, que é sublime, quando nós entendemos essa renúncia de uns para com os outros, e aí entramos nessa unidade que Jesus está falando que ele tem com o Pai, e que é o desejo dele para nós aqui na Terra como corpo de Cristo, então sim, aí será a igreja ninguém segura, né? A igreja ninguém para, a igreja ela arrebenta as portas do inferno, porque a verdade, a justiça, a retidão, a santidade, ele é algo que quebra qualquer jugo. Você possa meditar nessa oração de Jesus e ver as palavras que ele vai usando com o Pai aqui. A oração de Jesus no Getsemane. Nós vamos ler agora esses textos que falam sobre essa oração de Jesus no Getsemane a partir de agora. Mateus 26, a partir do versículo 30, aí a gente vai ver só o 30 e depois a gente pula para o 36 até o 46. Então, Mateus 26, primeiro versículo 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Mesmo texto em Marcos, capítulo 14, a mesma coisa, versículo 26, e depois a gente pula para o 32 até o 42. Marcos, capítulo 14, versículo 26 primeiro. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 32. Então foram para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Lucas 22, versículo 39 até o 46. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse:
orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. João capítulo 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Jesus faz a oração quase que final, né? O seu último momento de oração ainda solto, sem estar preso, sem estar ali já em julgamento para a crucificação no Monte das Oliveiras. Mais uma vez ele vai para lá, né? Ele tinha o costume de orar ali naquele olival, é um vale, né? É um lugar onde tem muitas oliveiras, por isso fala do Monte das Oliveiras, e eles tinham o costume de ali orar. E mais uma vez, e pela última vez, Jesus vai para aquele lugar que é justamente um lugar que traz todo o contexto do que está acontecendo com Jesus. As oliveiras, elas produzem azeitona, e a azeitona, para que seja extraído o azeite, que é o símbolo da alegria, o símbolo do Espírito Santo, para que o azeite seja extraído da azeitona, ela precisa ser totalmente espremida, ela precisa ser totalmente apertada, ela precisa ser totalmente prensada. E existem vários níveis, né, de óleo que se extrai de uma azeitona. E Jesus vai justamente para aquele lugar para demonstrar o que estaria acontecendo com ele a partir daquele momento. Haveriam momentos agora, a partir daquele momento, em que essa azeitona, em que essa oliveira seria totalmente apertada, né? Jesus sofreria toda a pressão necessária para que se extraísse todo tipo de azeite, todo tipo de situação, de humilhação, tudo que Jesus teria que passar começaria a partir desse momento. E esse momento de oração dele ali no Monte das Oliveiras já fala desse início, desse momento de pressão. Mateus fala, né, que a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus já começa a sentir essa opressão e essa pressão sobre a vida dele, porque ele precisava cumprir todo o propósito. Então esse era o que ele não poderia falhar. Esse era o momento crucial de toda a sua vida, né? Desde o momento da concepção de Jesus até o momento da verdadeira morte ali na cruz. Esse era um momento crucial. Ele não poderia falhar, ele não poderia voltar atrás, ele não poderia negar esse momento sobre a vida dele, ele não poderia deixar de passar por todos os momentos dessa prensa. Então Jesus já começa ali, né, se angustiar muito e buscar de Deus a possibilidade de passar dele esse cálice. E algumas pessoas talvez não se atentam a isso, gente, mas eu tenho meditado um pouco nessa palavra aqui sobre esse cálice de Jesus, e Apocalipse vai falar um pouco pra gente sobre esse cálice, né? Quando a gente estiver chegando lá, eu vou lembrar para vocês sobre isso, porque esse cálice que Jesus vai beber, que é representado aqui nessa oração dele, ao meu ver, tem a ver com o cálice da ira de Deus, né? A ira de Deus, ela seria derramada 100% sobre Jesus ali na cruz, né? Sobre esse momento que Jesus teria que passar. E esse é o cálice que Jesus não está querendo beber. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Beber o cálice da ira de Deus significaria nesse momento para Jesus justamente sofrer a morte pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Então, o que Jesus sofreu
ali durante o seu martírio, durante o seu tempo de humilhação, durante o momento que ele permanece ali na cruz, todas aquelas horas que ele permaneceu ali na cruz, e até inclusive a sua morte realmente física, e o tempo em que ele permaneceu nas profundezas da terra, que foram 3 dias antes da sua ressurreição, todo esse processo, gente, fala do cálice da ira de Deus, que Apocalipse fala que vai ser derramado sobre toda a impiedade. Jesus já experimentou, já tomou esse cálice por aqueles que vão crer nele. Ele tomou o cálice de toda a humanidade, do pecado de toda a humanidade. Ele sentiu literalmente na pele o que é a ira do Pai sobre o pecado. E era justamente isso que Jesus não queria. Porque se existe algo que Jesus não precisaria passar, era justamente pela ira do Pai. Ele nunca desobedeceu o Pai, ele nunca se afastou do Pai, ele nunca ficou longe da comunhão do Pai. E nós, pecadores, que decidimos por conta própria estar longe de Deus, nós é quem deveríamos sofrer a ira do Pai. Nós é que deveríamos sofrer o afastamento do Pai. Nós é que deveríamos sofrer a morte no lugar de Jesus e não ele. Mas ele decidiu morrer essa morte por mim e por você, beber esse cálice da ira de Deus, para que eu e você não bebêssemos, para que eu e você tivéssemos a oportunidade então de termos vida eterna com ele, termos a oportunidade da reconciliação, da justificação, da remissão dos nossos pecados. Então existe uma beleza tão extrema em todo esse trajeto de Jesus, em toda essa oração que ele faz ali no Monte das Oliveiras, é uma maneira tão maravilhosa de Deus expressar o seu amor através dessa oração de Jesus, desses momentos de total humilhação, de total martírio ali, né, na cruz, de morte mesmo na cruz, por mim e por você. Então que a gente possa meditar nesses textos, gente, que a gente possa se debruçar realmente na palavra e dizer: Jesus, eu preciso compreender que grande amor é esse que decidiu beber esse cálice no meu lugar, que decidiu beber todo o cálice da ira de Deus no meu lugar. Amém, queridos? Que vocês possam meditar nessa palavra e amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui lendo os textos ainda dentro dos evangelhos. Amanhã a gente vai ler um pouco dentro de Mateus, Marcos, ainda em João, e por todos esses dias ainda, até o finalzinho de outubro, a gente está aqui dentro dos evangelhos, finalizando aí o ministério de Jesus, né, a vida de Jesus até a sua morte e ressurreição, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar gravando a nossa leitura.